Quando a gente envelhece, o mundo parece ficar menor. As ruas que antes pareciam enormes se transformam em esquinas curtas. E o silêncio dentro de casa ganha um barulho que machuca mais do que qualquer solidão. Meu nome é Elsa, tenho 74 anos. E se você está me ouvindo agora, talvez entenda o que eu quero dizer. Você já sentiu que virou um peso dentro da própria casa? Deixa aqui nos comentários de onde você me escuta. Quero saber se essa sensação também mora perto de você, ou se é só aqui, nesse cantinho gelado, onde o tempo parece andar devagar demais. Eu sempre fui uma mulher simples. Cresci no interior do Rio Grande do Sul, plantando, lavando roupa para fora e criando minha filha sozinha depois que o pai dela nos deixou. A Cláudia cresceu vendo minhas mãos rachadas e achava bonito quando eu trançava o cabelo dela antes da escola. Um dia eu vou cuidar da senhora mãe. Ela dizia isso sempre. E eu acreditava, mas o tempo tem um jeito cruel de provar o quanto as promessas se desfazem. Nos últimos anos, a Cláudia foi ficando diferente. Não sei se foi o trabalho, o marido ou o cansaço de lidar comigo, mas algo mudou. As visitas ficaram mais curtas, o tom mais impaciente e, de repente, o Mãe Doce virou um senhora frio. Outro dia, ela chegou dizendo: "Mãe, a senhora precisa entender que não pode mais se virar sozinha. Eu vou cuidar do seu dinheiro para garantir que nada falte." Eu só fiquei olhando o que uma mãe responde quando a filha fala assim, com aquela voz que mistura cuidado e desprezo. A aposentadoria era o que me restava de mim mesma. Não era só dinheiro, era a lembrança de tudo o que trabalhei. De cada madrugada de costura, de cada roupa lavada no tanque gelado. E ver a Cláudia falar, como se aquilo fosse dela, me cortou por dentro. Mas eu calei. A gente aprende que discutir com os filhos é como brigar com o vento. Eles não escutam, só passam e bagunçam tudo. Naquela noite, sentei na cozinha, tomando meu café morno, e fiquei lembrando das vezes em que ela chegava da escola com os joelhos ralados. Eu passava pomada, fazia curativo e dizia: "A dor passa, minha filha, tudo passa." E agora era eu quem sangrava por dentro. Sabe o que é mais cruel? É perceber que mesmo assim, o coração de mãe continua desejando o bem, mesmo quando a filha te chama de ultrapassada, mesmo quando tira o pouco que é teu. A gente ainda ora por ela antes de dormir. Naquela noite, choveu, o telhado pingava bem em cima do fogão, e eu fiquei olhando as gotas caírem dentro de uma panela velha. E pensei, será que algum dia ela vai entender o que significa faltar? Porque quem nunca passou fome não entende o que é ter medo da geladeira vazia. Se você também tem um filho ou filha que se afastou, comenta aqui embaixo. Você ainda tenta conversar ou já desistiu? Às vezes, compartilhar é o único jeito de não se sentir tão sozinho. No outro dia de manhã, a Cláudia chegou cedo, trazia uma pasta na mão, cheia de papéis, e eu senti era o começo de algo que eu ainda não sabia nomear, mas que mudaria tudo. "Mãe, preciso que a senhora assine uns documentos. É pro seu bem." Eu olhei para ela e percebi que não era mais a menina que eu criei. Era uma mulher que olhava para mim como quem vê um obstáculo. E foi ali, naquele instante, que eu entendi: quando o amor começa a ser medido por papéis e assinaturas, a gente deixa de ser mãe para virar um contrato vencido. Mas eu ainda não sabia o que me esperava naquela casa, nem o que aquela mesma geladeira silenciosa no canto da cozinha guardava para mudar tudo o que eu acreditava sobre amor e arrependimento. Eu segurei a caneta com a mão trêmula. O papel na mesa era cheio de letras pequenas e palavras que eu nunca tinha visto antes. Ela falava, explicava, dizia que era só para facilitar as coisas. Mas o coração de mãe sempre entende o que as palavras tentam esconder. "Assina aqui, mãe."
Confie em mim. Essas 4 palavras doeram mais do que qualquer tapa. Assinei, e com a ponta da caneta, parecia que uma parte de mim se despedia. Desde aquele dia, tudo começou a mudar. O cartão do banco passou a ficar na bolsa dela, as contas da casa nas mãos dela. E eu, que sempre fui dona do meu próprio sustento, virei hóspede da minha própria vida. Ela dizia que fazia tudo para me ajudar. Mas ajudar, quando vem com voz de superior, machuca. É como se cada gesto viesse embrulhado em pena e não em amor. Com o tempo, ela começou a reclamar das despesas. Luz, gás, remédio, tudo caro. A senhora podia se controlar mais, mãe. E eu, com medo de ouvir mais, comecei a me controlar até no respirar. Teve uma noite em que fiquei com fome, mas não quis abrir a geladeira. Ela já tinha dito: "Deixa o que tem aí para amanhã." Então fiz um chá de casca de maçã e me convenci de que aquilo bastava. Às vezes me pergunto se o amor tem prazo de validade, ou se há pressa que apodrece as coisas boas. No outro dia, ela veio me mostrar o extrato do banco. Disse que ia transferir tudo para uma conta conjunta. Assim fica mais fácil de cuidar da senhora. Mas no fundo, o que eu ouvi foi: "Assim eu controlo o que ainda resta de você." Você já passou por algo parecido? Já confiou em alguém que jurou estar te protegendo e depois percebeu que era só controle disfarçado de cuidado? Me conta aqui nos comentários. Eu leio tudo. Às vezes é nessas histórias que a gente encontra força para continuar. As semanas foram passando e a casa ficou diferente. Antes eu ouvia o rádio alto, fazia bolo, sentia o cheiro de casa viva. Agora, cada barulho parecia um incômodo. Ela vinha do trabalho e dizia: "Pra que tanta bagunça, mãe? Descansa, fica quieta." Mas eu nunca quis descanso, eu só queria existir do meu jeito. Foi numa sexta-feira que tudo desandou. Eu estava na cozinha, varrendo o chão, quando ela chegou com um tom que eu nunca tinha ouvido antes. "Eu refiz suas contas. Mãe, o banco me ligou. A senhora tem os valores parados. E isso é perigoso. Eu já transferi para minha conta. Para garantir." Eu fiquei muda. Não de raiva, mas de espanto. É estranho quando alguém tira o que é seu e ainda te diz que é para te proteger. A gente sente uma mistura de tristeza e vergonha, como se tivesse errado só por existir. Ela continuou falando, mas eu só via os lábios dela se mexendo. Pensei em gritar, em dizer que ela estava passando dos limites, mas o coração de mãe sempre recua. Eu só respondi: "Tá bom, minha filha, se é pro meu bem, faça como achar certo." Naquela noite, não consegui dormir. Sentei na beira da cama e fiquei olhando o reflexo da luz da rua entrando pela janela. Era uma luz fria, pálida, igual à forma como a Cláudia me olhava ultimamente. Ali, decidi algo em silêncio. Se ela queria cuidar de tudo, então eu ia deixar. Mas o que ela não sabia é que às vezes a gente ensina pelo silêncio. Naquela mesma noite, levantei devagar, fui até a cozinha e abri a geladeira. Peguei um papel, uma caneta e escrevi algo que mudaria nossa história. Dobrei o bilhete, coloquei dentro de uma vasilha tampada e deixei no meio das prateleiras. Fechei a porta e respirei fundo. O barulho do motor da geladeira soou como um segredo sendo guardado. Se você estivesse no meu lugar, teria coragem de fazer o mesmo? Deixar um silêncio responder por você? Escreve aí o que faria. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela da cozinha e eu soube que aquele seria o dia em que minha filha abriria a geladeira e veria muito mais do que comida. O dia amanheceu calmo, mas dentro de mim o peito pesava. Fiquei observando a luz atravessar a cortina fina da cozinha e percebi como o tempo tem gosto de saudade quando a gente vive em silêncio. Cláudia chegou pouco depois das 9, com o semblante apressado de quem tem o mundo inteiro para resolver, menos o coração. Colocou a bolsa sobre a mesa e começou a abrir gavetas, mexer em papéis, como se minha casa fosse uma repartição pública.
Cadê as contas de luz, mãe? Onde a senhora guarda as coisas? Eu queria responder. Guardo tudo aqui, dentro de mim. Mas fiquei quieta. Tem horas que o silêncio ensina mais do que 1000 palavras. Enquanto ela falava, meus olhos foram para a geladeira. Era só uma geladeira velha, amarelada pelo tempo. Mas naquela manhã, ela guardava mais do que comida. Guardava a verdade que eu não tinha coragem de dizer em voz alta. Tá me ouvindo, mãe? Eu perguntei se a senhora tem o recibo do remédio. A voz dela cortou o ar, e naquele instante, percebi o abismo que existia entre nós duas. Eu a vi crescer, aprendi cada traço do rosto dela, mas agora eu não a reconhecia mais. Respirei fundo e tentei sorrir. Tá tudo aí, filha, no lugar de sempre. Ela pegou os papéis e começou a conferir tudo, sem olhar para mim. Era como se eu fosse uma figurante na minha própria história. Enquanto ela falava sobre dinheiro, contas, prazos, eu olhava o retrato dela pequena preso na geladeira. O mesmo sorriso, o mesmo olhar curioso, as mesmas mãos pequenas que um dia seguraram as minhas. E pensei, em que momento o amor vira cobrança? Quando é que o cuidado se transforma em poder? A casa estava silenciosa, só o som do relógio marcando o tempo. Pensei em abrir a boca, contar sobre o bilhete que deixei escondido, mas algo dentro de mim dizia para esperar. Tem verdades que precisam ser descobertas, não contadas. Vou passar aqui à noite, mãe, para deixar umas compras. Ela disse isso enquanto colocava o casaco. E antes de sair, me olhou com um certo desconforto, como quem evita encarar o próprio espelho. Eu apenas respondi, tá bom, minha filha, te cuida. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a encher a casa. Sentei na cadeira da cozinha e fiquei ouvindo o barulho do motor da geladeira. Era quase um sussurro, como se ela soubesse o que guardava lá dentro. O bilhete ainda estava lá, dobradinho, dentro da vasilha transparente. Escrevi com letra firme. O amor não se mede pelo que se tira, mas pelo que se deixa. E junto, coloquei algo simples, uma fatia de bolo de fubá, da última receita que ela disse gostar quando era criança. Um gesto pequeno, mas cheio de significado. Se você fosse a Cláudia e encontrasse esse bilhete, o que sentiria? Raiva, vergonha ou saudade do que já foi? Comenta aí embaixo. Essas respostas me ajudam a entender se ainda existe esperança em corações que se distanciaram. O sol começou a cair e o barulho da rua foi diminuindo. Eu preparei minha janta, lavei a louça e deixei a cozinha arrumada como sempre fiz. E no fundo, sabia que aquela noite seria diferente. Intuição de mãe não falha. Deitei cedo, mas não consegui dormir. Fiquei imaginando o momento em que ela chegaria, abriria a geladeira e veria aquilo. Não era vingança. Era o único jeito que encontrei de fascalar, lembrar quem eu era. E quando finalmente ouvi o portão abrir, meu coração disparou. A maçaneta girou devagar. O som dos passos ecoou pelo corredor e o barulho da geladeira se abriu. Naquele instante, o destino começou a mudar, porque o que minha filha encontrou ali dentro valeria mais que qualquer dinheiro. A luz fria da cozinha iluminava o chão de cerâmica e o relógio marcava quase 9:30 da noite quando Cláudia chegou. A chuva tinha voltado, fina e persistente, batendo nas janelas com aquele som que parece conversar com a solidão. Ela largou a bolsa sobre o sofá e foi direto até a cozinha. Eu ouvia seus passos do quarto, lentos, arrastados, o mesmo andar impaciente que ela sempre tinha quando voltava cansada do trabalho. Tomara que a senhora tenha comido alguma coisa, murmurou, achando que eu dormia. Mas não dormia. Eu esperava aquele momento. Desde o amanhecer, a porta da geladeira se abriu com um estalo. O som foi tão nítido que pareceu atravessar a casa. E então, o silêncio tomou conta. Por alguns segundos, não ouvi mais nada. Depois, veio um suspiro, curto, pesado. Ela havia encontrado o bilhete. Deitei na cama,
olhando para o teto, sentindo o coração bater devagar. Não por medo, mas porque às vezes o amor precisa fazer barulho para ser ouvido, mesmo que o barulho seja o da consciência despertando. Alguns minutos depois, ela apareceu na porta do meu quarto. Tinha o bilhete na mão, os olhos marejados e a voz trêmula. Mãe, por que a senhora escreveu isso? Fiz de conta que dormia. Ela ficou parada, esperando uma resposta que eu não dei, e então se aproximou, sentou na beira da cama e sussurrou. Eu só queria te proteger. Fiquei quieta. Palavras, naquele momento, seriam pequenas demais para caber na dor que eu sentia. Ela continuou falando. Como quem desaba sem querer, eu nunca quis te fazer mal. É que eu não aguentava mais ver a senhora sozinha. E eu achei que cuidando de tudo eu ia conseguir te segurar por perto. Mas o amor não é corrente. E eu sabia que ela ainda não entendia isso. A Cláudia chorava devagar, tentando esconder o som. Eu podia ouvir o engasgo dela entre uma respiração e outra. Desculpa, mãe. Naquele instante percebi que o bilhete tinha feito mais do que eu imaginava. Não era sobre o dinheiro, era sobre lembrança. Sobre o que a gente perde quando esquece de onde veio. Ela levantou, ainda com o papel nas mãos, e voltou para a cozinha. Abriu novamente a geladeira, olhou para a vasilha onde estava o bolo e ficou parada. Não sei o que ela viu ali, talvez a infância dela, talvez o tempo que nunca volta. Se você já passou por um momento em que alguém te pediu perdão, sem dizer as palavras certas, sabe o que eu senti? Escreve aqui nos comentários. O que é mais difícil, perdoar ou esquecer? Aquela noite foi longa. A Cláudia não voltou para o quarto dela. Ficou na cozinha, sentada à mesa, olhando para o bilhete e para o bolo, como se esperasse o tempo devolver alguma coisa que o orgulho levou embora de manhã. Quando levantei, ela ainda estava ali, com os olhos vermelhos e o rosto cansado. Mãe, a senhora ainda me ama? A pergunta dela atravessou o ar como um raio. Eu me aproximei, toquei a mão dela e disse: Amor de mãe não acaba, só se entristece um pouco às vezes. Ela começou a chorar de novo e, entre lágrimas, me contou o que a tinha feito mudar. O marido desempregado, as dívidas, o medo de perder o controle de tudo. E no meio disso, a ideia de cuidar de mim virou uma maneira de esconder o próprio desespero. Eu ouvi tudo em silêncio. O coração doía, mas também se abria. Porque no fundo, a dor de uma mãe nunca é só dela. É dividida menos, mesmo quando o outro não percebe. Se você ainda tem sua mãe por perto, aproveita, manda um abraço nela ou comenta aqui o nome dela para eu mandar um carinho também. Tem amor que a gente precisa lembrar de sentir antes que o tempo leve. A Cláudia pediu desculpas, prometeu devolver tudo, me deixar livre de novo. Mas eu sabia que o verdadeiro perdão não é o que a gente promete, é o que a gente prova com o tempo. Mesmo assim, eu sorri. Tá tudo bem, filha. O importante é que você voltou para a mesa. Ela olhou para mim, confusa. Para a mesa? E eu respondi: para a vida, para casa, para o amor. O sol entrava pela janela e iluminava o bilhete sobre a mesa. E naquele instante percebi: às vezes basta uma geladeira velha e um pedaço de bolo para descongelar um coração endurecido. Mas o que eu não sabia é que aquela noite ainda guardava um novo segredo. E ele viria de um lugar que nenhuma de nós imaginava. Nos dias seguintes, a casa parecia outra. Cláudia começou a chegar mais cedo do trabalho. Às vezes trazia flores do mercado, às vezes um pedaço de torta. Era como se, de repente, ela tivesse lembrado quem era menos e quem eu sempre fui. No começo, desconfiei. Quando a vida te acostuma com o silêncio, o carinho inesperado assusta. Mas aos poucos, fui deixando o coração se abrir de novo. Ela lavava a louça comigo, perguntava das receitas, ria quando eu contava das minhas vizinhas.
Parecia que o tempo, enfim, tinha resolvido voltar atrás. Um dia, enquanto tomávamos café, ela olhou para mim e disse: Mãe, eu reli seu bilhete umas 10 vezes, e quanto mais eu lia, mais eu via o quanto me perdi. Eu apenas sorri. Às vezes, o arrependimento chega devagar, como o sol atravessando a cortina. Não precisa de bronca nem castigo, precisa só de silêncio para germinar. Ela devolveu meu cartão, as senhas, tudo o que tinha tirado, mas o que me fez chorar não foi isso. Foi quando ela colocou o bolo de fubá em cima da mesa e disse: Eu tentei refazer, mãe. Do jeito que a senhora fazia, o bolo estava torto, meio queimado, e ainda assim era o mais bonito que já vi. A vida tem dessas ironias. O erro, às vezes, é a prova mais sincera de amor. Se você já recebeu um pedido de perdão assim, torto, desajeitado, mas verdadeiro, menos comenta aqui embaixo. Essas histórias aquecem o coração de quem está ouvindo. Nos dias que vieram, Cláudia ficou mais próxima. Mas eu sabia que algo ainda inquietava o coração dela. Havia um vazio nos olhos, uma culpa que ainda não se desfez. Toda vez que olhava para mim, parecia que queria dizer algo e não conseguia. Numa tarde de quinta, enquanto eu costurava, ouvi o barulho da porta. Ela entrou apressada, segurando uma caixa de papelão. Mãe, eu encontrei umas coisas suas no depósito. Acho que eram lembranças antigas. Dentro da caixa estavam fotos, cartas e um caderno de capa azul. Era meu antigo diário. Nem lembrava mais que ele existia. Abri devagar, folheando as páginas amareladas. Ali estava a minha vida escrita, com medo e esperança. Anotações sobre o dia em que ela nasceu, o primeiro dente que caiu, o vestido da formatura e o nome do pai dela. Ela ficou olhando, em silêncio, até que perguntou: Mãe, o pai, ele te deixou mesmo, né? Demorei para responder. Ele me deixou sim, mas deixou o melhor presente que podia. Você. Ela baixou a cabeça. E mesmo assim, eu te deixei sozinha. As lágrimas dela caíam sobre o caderno, misturando o passado e o presente numa mesma página. Eu fechei o diário e segurei as mãos dela. O amor é assim, filha. Às vezes ele vai para longe para aprender a voltar. Ela respirou fundo e ficou quieta, mas percebi que ainda havia algo guardado. Algo que ela temia dizer. Naquela noite, quando já estava quase dormindo, ouvi um som estranho vindo da cozinha. A porta da geladeira se abriu devagar e por um instante achei que estava sonhando. Me levantei, fui até lá e encontrei a Cláudia chorando, ajoelhada, com o bilhete nas mãos. Mãe, eu não te contei tudo. Sentei ao lado dela. Em silêncio, eu usei o dinheiro da aposentadoria para pagar uma dívida do Marcelo. Ele me enganou, mãe. Disse que era para abrir um negócio. Mas sumiu. O chão pareceu girar e, pela primeira vez, não consegui esconder a dor. Por que não me contou, filha? Porque eu tinha vergonha. Eu achei que se a senhora soubesse, nunca mais ia confiar em mim. As lágrimas escorriam e ela tremia como uma criança perdida. Eu queria arrumar tudo antes de te contar, mas não consegui. E quando li seu bilhete, percebi que o dinheiro era o de menos. Eu te tirei a paz. A cozinha estava fria, mas havia algo quente no ar. Um tipo de perdão que nasce quando a verdade, enfim, aparece. Se você já perdoou alguém que te feriu sem querer, sabe que não existe alívio maior. Comenta aqui se você acredita que todo erro merece uma segunda chance. Olhei para ela e disse: Filha, o dinheiro se recupera, mas o amor, esse a gente precisa cuidar todo dia. Ela me abraçou forte e senti o coração dela batendo contra o meu. Era o mesmo ritmo de quando eu a embalava no colo. Há tantos anos, ficamos assim por longos minutos. E eu entendi que o perdão não é um fim,
É só o começo de uma nova forma de amar. Mas o destino às vezes gosta de testar a fé da gente. E naquela mesma semana, algo aconteceu que nos colocaria à prova mais uma vez. Os dias pareciam estar se ajeitando, e pela primeira vez em muito tempo, a casa voltou a ter cheiro de vida. O som das panelas, o café fresco, o barulho da TV ligada a menos. Tudo lembrava os tempos em que a gente ria de bobagens e se abraçava sem medo. Mas o destino tem o dom de aparecer justo quando a gente começa a relaxar. E naquela sexta-feira, ele bateu na nossa porta de um jeito que nenhuma das duas esperava. Cláudia atendeu ao telefone na sala. Eu vi o rosto dela mudar. A expressão leve de quem reencontrava a paz se transformou em preocupação. Ela desligou sem dizer nada e ficou alguns segundos parada, com o olhar perdido. "O que foi, filha?" perguntei. Ela respirou fundo. Era um Marcelo. Meu coração apertou. O mesmo Marcelo que... Sim, ele voltou. Fiquei em silêncio. Aquele nome já tinha causado estrago demais. Mas o pior não era ele ter voltado. Era o efeito que aquele homem ainda tinha sobre ela. Ele disse que quer me ver, que está arrependido, que quer conversar. "E você vai?" "Eu não sei, mãe." A resposta dela veio com um olhar distante. E naquele instante percebi que o aprendizado que a vida tinha nos dado ainda não estava completo. À noite, ela se arrumou, colocou perfume, penteou o cabelo e antes de sair, me olhou de um jeito que misturava medo e esperança. "Eu só quero ouvir o que ele tem para dizer. Prometo que volto cedo." Eu apenas disse: "Filha, tem feridas que sangram de novo se a gente cutuca. Pensa bem." Ela sorriu, tentando disfarçar o nervosismo, e saiu. A porta se fechou e a casa ficou de novo mergulhada no silêncio que eu tanto temia. As horas passaram lentas. Cada carro que passava na rua fazia meu coração disparar. Peguei o terço, sentei na beira da cama e comecei a rezar, não para ela voltar, mas para voltar inteira. Quando o relógio marcou 11h30, ouvi o portão. Ela entrou devagar, com os olhos inchados e o rosto pálido. Fui até ela. "Filha," ela desabou. "Ele me ameaçou, mãe. Disse que se eu não ajudasse a pagar a dívida dele, ia espalhar mentiras sobre mim. Eu estou com medo." Abracei-a sem pensar. O corpo dela tremia e senti o mesmo medo que senti quando ela ficou doente na infância. Era o medo de perder quem a gente ama, mesmo sem poder fazer nada. "Você não vai resolver nada sozinha, Cláudia. Agora é comigo." "Mas, mãe, eu não quero que a senhora se envolva." "Eu já estou envolvida, filha. Desde o dia que você nasceu, fiquei acordada a noite toda. Enquanto ela dormia no sofá, fui até a cozinha e fiquei olhando a geladeira. Aquela mesma geladeira que guardou o bilhete, agora guardava a lembrança do perdão. Peguei outro papel e escrevi: "O amor é como o frio. Quando a gente divide, ele esquenta." Dobrei o bilhete e colei com um ímã na porta da geladeira. Queria que ela visse quando acordasse. Se você já cuidou de alguém que errou, sabe o que é esse sentimento? Não é pena, nem obrigação. É amor que aprendeu a ficar de pé mesmo quando o mundo desaba de manhã. Fiz café e esperei. Ela acordou, leu o bilhete e chorou de novo. "Mãe, eu não mereço o seu amor." E eu respondi: "Não é para merecer, é para entender." Foi nesse dia que ela decidiu ir à polícia, denunciar o Marcelo e se libertar de tudo. E eu estive com ela em cada passo. Ver minha filha de cabeça erguida de novo foi como assistir o sol nascer dentro de casa. E pela primeira vez em meses, o peso do peito diminuiu. Mas o destino ainda tinha mais uma lição para nós duas. Uma lição que chegaria no momento mais inesperado e faria até o frio da geladeira parecer pequeno diante do que ainda estava por vir. Depois que Cláudia fez a denúncia,
tudo mudou de novo. Não de um jeito repentino, mas como quem começa a reaprender a andar depois de muito tempo tropeçando. Ela estava mais calma, mas havia um cansaço nos olhos que nenhuma noite de sono resolveria. A casa, antes cheia de tensão, agora era preenchida por silêncios diferentes. Silêncios de recomeço. De manhã, tomávamos café juntas. Às vezes, ela ficava olhando para o nada e dizia: "Eu ainda escuto a voz dele na minha cabeça, mãe." E eu respondia: "Vai passar, filha. Toda dor um dia vira lembrança." Ela se encostava na pia, suspirava fundo e mudava de assunto, como se quisesse enganar o próprio coração. Numa dessas manhãs, enquanto ela varria a cozinha, o telefone tocou. Ela atendeu e ficou pálida. Era do hospital. Um acidente. O Marcelo tinha sido encontrado ferido, em estado grave. Ela desligou sem saber o que sentir. "Eu não quero ver ele, mãe, mas também não quero que ele morra sem me ouvir." Eu segurei a mão dela. "Então, Às vezes o perdão que a gente não dá é o que continua nos prendendo, no caminho até o hospital." O silêncio entre nós era pesado. O som do rádio, os carros, tudo parecia distante. Ela olhava pela janela e eu sabia que o coração dela travava uma batalha entre raiva e compaixão. Quando chegamos, o cheiro de remédio e limpeza tomou conta do ar. Lá estava ele, pálido, cheio de fios e aparelhos. Tão pequeno diante de tudo o que causou. Cláudia parou na porta. Ficou alguns segundos, sem se mover. Depois deu um passo à frente, e outro até ficar ao lado dele. "Marcelo?" A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Ele abriu os olhos devagar, surpreso por vê-la ali. "Você veio..." "Eu vim me despedir. Não por você, mas por mim." Ela segurou a mão dele e respirou fundo. "Eu te amei, e isso me fez perder a mim mesma. Mas agora eu entendo. Não era o amor que doía, era um medo de ficar sozinha." As lágrimas caíam, silenciosas, e eu percebi que pela primeira vez minha filha falava como uma mulher inteira. Marcelo tentou sorrir, mas o corpo já não respondia. "Me perdoa," ele murmurou. E antes que ela respondesse, os monitores começaram a apitar. Ela gritou, chamou os enfermeiros, mas já era tarde. Naquele momento, o tempo parou e eu abracei minha filha com toda a força que uma mãe guarda para quando o mundo desaba de novo. Horas depois, voltamos para casa em silêncio. Ela sentou à mesa, olhou para o vazio e disse: "Eu queria ter dito que perdoava." Mesmo sem esquecer, eu coloquei uma xícara de café na frente dela. O coração sabe quando a verdade é dita. "Filha, mesmo que o outro não escute..." Ela sentiu devagar e então olhou para a geladeira. Engraçado. Toda vez que olho para ela, lembro do bilhete. "Foi ali que tudo começou a mudar." Sorri. "Foi ali que você voltou para casa." Cláudia, se você também já teve que perdoar alguém que partiu, sabe o que é esse vazio que fica, mas também sabe que o perdão é a única maneira de continuar respirando sem peso. Comenta aqui. Você já perdoou alguém que te machucou, mesmo sem ouvir um pedido de desculpas? O tempo passou. Os dias voltaram a ter cheiro de bolo e a vida seguiu seu ritmo, mas eu percebia que dentro dela ainda havia uma luta silenciosa, uma parte que queria seguir e outra que ainda olhava para trás. Às vezes, ela sentava ao meu lado e dizia: "Mãe, parece que tudo que eu vivi foi para aprender a te entender." E eu respondia, rindo de leve: "Talvez seja isso mesmo, filha. A vida é um espelho. Às vezes a gente demora para ver o reflexo certo." Ela me abraçava e eu sentia que finalmente a casa tinha voltado a selar. Mas o destino ainda guardava um último gesto, um que viria de mim quando percebi que já era hora de deixar algo mais, não dentro da geladeira dessa vez, mas dentro do coração dela.
Os dias seguintes foram silenciosos, mas de um jeito bonito. Cláudia passava mais tempo em casa e parecia ter reencontrado o gosto pelas pequenas coisas. Ela varria o pátio, cuidava das plantas e às vezes ficava só me observando em silêncio, como quem tenta guardar um momento dentro do peito. Um fim de tarde, enquanto eu fazia crochê na varanda, ela se aproximou com um olhar sereno. Mãe, eu pensei muito em tudo o que aconteceu. Em como a senhora aguentou tanto sem reclamar, eu sorri. A gente aprende, filha. O tempo ensina até o que a dor não conseguiu. Ela se sentou ao meu lado. O céu estava laranja e o cheiro de café vinha da cozinha. Por um instante, tudo parecia no lugar. Mas dentro de mim, eu sabia que ainda faltava algo. Não era arrependimento, nem mágoa, era vontade de deixar para ela algo que o tempo não pudesse tirar. Naquela noite, depois que ela dormiu, fui até a cozinha. Peguei uma caixinha de madeira que eu guardava há anos no armário de cima. Lá dentro estavam algumas coisas simples. Um botão do primeiro casaquinho que ela usou quando bebê, a foto dela de formatura, um anel que ganhei da minha mãe e um papel dobrado, o último bilhete que eu escreveria para ela. Sentei à mesa, peguei a caneta e comecei. Filha, se você está lendo isso, é porque chegou o momento de entender que sempre tentei te mostrar. O dinheiro vai e volta, mas o amor precisa ficar. Quando você abriu a geladeira e encontrou aquele bolo, o que eu quis te lembrar não era o passado, era o sabor da simplicidade. Às vezes a gente perde tudo para descobrir o que realmente importa. E se um dia eu não estiver mais aqui, quero que saiba, não leve culpa, leve carinho. E não esqueça de deixar sempre algo bom dentro da geladeira. Menos pode ser um bolo, um bilhete, um abraço, porque o amor, minha filha, também precisa ser alimentado. Quando terminei, dobrei o papel com calma e coloquei dentro da caixa. Em cima, escrevi com caneta azul. Para ser aberta quando sentir saudade, fechei devagar, guardei dentro da geladeira, entre as prateleiras vazias. Queria que ela descobrisse por acaso, como da primeira vez. Se você fosse mãe, faria o mesmo? Deixaria o destino escolher a hora certa para sua última palavra ser lida? Me conta nos comentários. Quero saber o que você faria. Na manhã seguinte, o sol entrou pelas frestas da janela. O cheiro de café enchia a casa. Cláudia veio até mim, sorriu e disse: sonhei com a senhora nova, costurando o vestido de casamento. Eu ri. Então o sonho é bom, porque eu ainda quero te ver casando. Ela riu também, e naquele instante percebi o quanto ela tinha mudado. O rosto ainda cansado, mas os olhos cheios de vida. Era como se, depois de tanto frio, o coração dela tivesse encontrado abrigo. O dia passou calmo e à noite ela preparou o jantar. Hoje é por minha conta, mãe. Eu deixei, claro. Ela cozinhava desajeitada, mas o barulho das panelas era música. E enquanto ela ria das próprias trapalhadas, eu percebi o quanto o perdão pode transformar um lar. Antes de dormir, ela veio até mim, me deu um beijo na testa e disse: boa noite, mãe. Te amo. E foi nesse te amo simples, quase sussurrado, que senti que tudo estava em paz. Mas a vida, do jeito que é, sempre guarda um último detalhe. E o meu estava escondido na geladeira, menos esperando o dia certo, para ser descoberto. Os meses foram passando e a vida encontrou seu ritmo de novo. O frio do inverno foi ficando mais leve e as manhãs voltaram a ter aquele brilho manso que entra pela cortina e parece acordar o coração junto. Cláudia começou a trabalhar em outro lugar, nada grandioso, mas era honesto. Todo dia, antes de sair, passava na cozinha, me dava um beijo e dizia: quer que eu traga pão de milho, mãe? E só essa pergunta já era suficiente para encher a casa de alegria. Às vezes, a felicidade mora mesmo nos gestos pequenos. Eu voltava para minha rotina menos as plantas, o rádio, o crochê,
mas o que me dava mais prazer era ver a filha, que eu quase perdi, voltar a sorrir. Um sábado, ela chegou com uma surpresa. Mãe, comprei um celular novo para a senhora. Assim a gente fala por vídeo, quando eu estiver no trabalho. Eu ri, tentando entender aquele aparelho cheio de botões. Pra que isso tudo, filha? Eu gosto de ouvir tua voz do jeito antigo. Ela riu também e me abraçou. Naquele abraço senti algo que há muito tempo não sentia. Leveza, não havia mais culpa nem cobrança, apenas amor. E foi ali que eu percebi. O perdão não é esquecer o que aconteceu, é lembrar sem doer. Se você me entende, comenta aqui. Qual foi a última vez que você perdoou alguém e sentiu paz de verdade? Talvez sua história ajude alguém que ainda carrega peso no coração. Numa noite fria de agosto, o vento batia nas janelas e o cheiro de sopa tomava a casa. Cláudia abriu a geladeira para pegar legumes e os olhos dela se prenderam em algo. Lá estava a caixinha de madeira que eu tinha deixado escondida meses atrás. Mãe, o que é isso? Abre, filha. Ela abriu devagar, como quem desdobra o tempo. Dentro estavam as lembranças, o botão, o anel, as fotos e o bilhete. Ela começou a ler em silêncio, mas as lágrimas logo vieram. Cada linha parecia abraçá-la. Quando terminou, me olhou com o rosto molhado e os olhos brilhando. Mãe, a senhora guardou tudo isso? Guardei, porque o amor também precisa de lembrança. Ela se ajoelhou, encostou a cabeça nas minhas pernas e ficou ali. Obrigada por nunca desistir de mim. E eu disse, que toda mãe sabe de cor. Filha, a gente desiste de muita coisa na vida, mas nunca dos filhos. Aquela noite ficou gravada na minha alma. Foi quando entendi que a vida não é sobre o que a gente perde, mas sobre o que a gente continua oferecendo, mesmo quando já doeu demais. Depois disso, começamos um novo costume. Todo domingo deixávamos um bilhete dentro da geladeira. Podia ser uma frase boba, uma lembrança, uma receita, ou só um te amo. Era nosso jeito de nunca mais deixar o amor esfriar. E você, se tivesse que deixar um bilhete para alguém hoje, o que escreveria? Comenta aqui. Talvez quem precise ler esteja por perto. Naquela noite, antes de dormir, fechei os olhos e agradeci pelo tempo, pela dor, pelo perdão e pela segunda chance. Porque às vezes é preciso perder o que parece importante para redescobrir o que é essencial. E enquanto o vento balançava as cortinas, eu pensei, a geladeira já guardou tanta comida, mas nenhuma refeição foi tão farta quanto o amor que ela ajudou a servir. O tempo passou depressa, como passa para quem aprendeu a viver em paz. Hoje, quando acordo e vejo a luz entrando pela janela da cozinha, sinto que cada raio de sol é um agradecimento. Não por tudo o que perdi menos, mas por tudo o que ainda ficou. A Cláudia continua morando comigo. De vez em quando, ela viaja a trabalho, mas sempre liga de manhã, perguntando se tomei meu café. Às vezes, fico olhando o celular e sorrindo sozinha. Quem diria? Aquela menina que um dia me chamou de peso, agora me chama de força. Nossas manhãs são simples, mas cheias de sentido. Tomamos café, rimos das receitas que nunca dão certo e deixamos nossos bilhetes na geladeira. Virou nosso ritual. Já tem uma pilha deles, frases, confissões, pequenos lembretes de que o amor sobrevive até nas coisas mais banais. Outro dia, ela escreveu, Mãe, aprendi que a maior herança que alguém pode deixar não cabe em conta bancária. Fiquei parada olhando para aquele papel e chorei. Não de tristeza menos, mas daquela emoção mansa que a gente sente quando o coração entende que finalmente foi ouvido. Se você ainda tem alguém com quem se reconciliar, não espera o tempo decidir. Fala hoje. Escreve, liga ou manda uma mensagem aqui nos comentários dizendo o que gostaria de dizer. Às vezes, um gesto pequeno muda uma história inteira.
Quando a Cláudia volta do trabalho, a casa ganha barulho. Ela me chama para jantar, conta histórias e às vezes me abraça do nada. Tá tudo bem, mãe. Eu te amo. Essas 4 palavras valem mais do que qualquer aposentadoria. À noite, gosto de sentar na varanda e olhar as luzes da rua. Tem sempre uma brisa leve e o som distante das vozes dos vizinhos. Parece que o mundo continua rodando devagar, para me lembrar que o tempo, quando vivido com amor, é generoso. Outro dia, encontrei o primeiro bilhete que deixei para ela. A letra já meio apagada, o papel amarelado. Li de novo: o amor não se mede pelo que se tira, mas pelo que se deixa sorrir. Porque hoje sei que o que deixei não foi um bilhete, foi um espelho. Ela olha para mim e vê o que ainda pode ser. E eu olho para ela e vejo o que já fui. Se você é mãe, comenta aqui o nome do seu filho. E se é filho, escreve o nome da sua mãe. Vamos encher esse espaço de amor. Porque o mundo precisa lembrar que o afeto ainda existe. Naquela noite, antes de dormir, fui até a geladeira e colei um novo papel. Nele, escrevi só uma frase: amor não se guarda, se renova. Deixei ali entre os bilhetes antigos. Quero que ela continue achando um por um, mesmo quando eu não estiver mais aqui para explicar. O barulho do motor da geladeira soava como uma canção antiga. Fechei a porta, olhei para o teto e sussurrei baixinho: obrigada. Meu Deus! Ela entendeu. E pela primeira vez em muitos anos, dormi sem saudade, apenas com paz. Naquela manhã de domingo, acordei antes do sol. O ar estava frio e o silêncio da casa parecia conversar comigo. Fui até a cozinha, acendi a luz e fiquei olhando ao redor. Tudo estava no lugar. As xícaras alinhadas, o pano de prato dobrado, o cheiro leve de café que ainda vinha da noite anterior. A Cláudia dormia, olhei para a porta do quarto dela e senti aquele orgulho manso que só as mães conhecem. Passei a vida inteira tentando protegê-la. E no fim, foi ela quem me ensinou o que é recomeçar. Abri a geladeira, entre os bilhetes colados com ímãs coloridos, havia um novo. Não era meu, tinha sido ela quem escreveu dessa vez. Mãe, a senhora me ensinou que o amor é o único investimento que nunca falha. E se um dia a senhora não estiver mais aqui, eu prometo continuar alimentando o amor, do mesmo jeito que a senhora me ensinou. Li devagar e um sorriso escapou. A vida tinha fechado o ciclo com delicadeza. Me sentei à mesa e por um instante ouvi o barulho da chuva fina lá fora. A mesma chuva que um dia acompanhou minha solidão. Agora soava como bênção. Era como se o universo dissesse: tá tudo certo, Elsa. Peguei o caderno onde costumo anotar minhas receitas e escrevi a última página. Nem toda história de dor precisa terminar triste. Às vezes, a ferida é o lugar por onde o amor decide entrar. Fechei o caderno e deixei sobre a mesa, ao lado de uma caneca de café ainda quente. Cláudia acordaria em breve. Eu sabia que aquele seria mais um dia simples, do jeitinho que a felicidade costuma ser. Sentei na varanda e fiquei olhando o céu se abrir. O vento frio passou por mim e pensei em tudo o que vivemos. Os erros, as ausências, as reconciliações. Percebi que nada foi em vão. Cada lágrima foi um degrau, cada silêncio um aprendizado. Se você me ouviu até aqui, quero te pedir uma coisa. Comenta o nome de alguém que você ama, mas talvez não tenha dito isso há um tempo. Faz isso agora. Palavras também têm o poder de curar. Às vezes a gente acha que as grandes histórias estão nas reviravoltas, mas as mais bonitas vivem nas rotinas, menos no café compartilhado, no bilhete na geladeira, no abraço antes de dormir. E se essa história te lembrou alguém, manda para essa pessoa. Quem sabe ela também precise lembrar que o amor ainda existe, mesmo quando tudo parece gelado, porque no fim das contas, foi isso que aprendi.
O amor não se perde, nem se compra. Ele se guarda no coração de quem teve coragem de perdoar. E se um dia você abrir a geladeira da sua vida e achar um pedaço de lembrança, guarda com carinho. Pode ser só um bolo de fubá, mas talvez seja o pedaço mais doce de tudo o que te manteve de pé.